Aos pés da cruz me encontrei, o que tenho te entrego. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Salmo 8. Então, o Salmo 8 diz assim: Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Querido Deus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti em oração e pedimos, ó Deus, a Tua graça. Que o Senhor venha nos ajudar, Senhor. Venha, Senhor, nos abençoar nesta noite. Ó Pai, para que possamos, assim como já temos sentido a Tua presença, que possamos continuar sentindo, Senhor, esse mesmo Espírito, operando, Senhor, em nossas vidas e em nossos corações. Que possamos, ó Deus, mais uma vez ser tocados pelo Teu Espírito Santo. Ó Pai, sairmos aqui fortalecidos e renovados pela Tua presença. Pai querido, nos ajude, Senhor, e nos dê da Tua graça para que possamos ser um canal, Senhor, de bênção para a vida da Tua igreja nesta noite. Ajuda-nos, ó Deus, é que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Eu gostaria de iniciar nesta noite fazendo uma pergunta. Deus se importa com você? De verdade? Sim. É mesmo? Quantas vezes nós passamos por dificuldades? Ou passamos por luta? Sabe que não teve ninguém aqui que um dia virou e falou: Senhor, esqueceu de mim? Não é possível. Olha a dificuldade que eu estou passando. Olha a luta que eu estou enfrentando. Me parece que não acontece nada. O Senhor esqueceu de mim. Sabe que teve alguém aqui que nunca disse isso uma certa vez na sua vida? Num momento de desespero, num momento de luta, num momento de fracasso. Sabe que ninguém falou isso? Pensou: o Senhor me abandonou. O Senhor não me ouve mais. Não é? Muitas vezes, amados, às vezes pode acontecer isso conosco, não é? Está orando, está pedindo e de repente parece que nada, a nossa oração não passa do teto, parece que o teto é de bronze, e a gente acha: o Senhor se esqueceu de mim. Ou outras vezes, amados, quando o Senhor nos corrige, não é? E nós somos que nem crianças mimadas, né? O que é criança mimada? Aquela criança que o pai, a mãe, paparica, né? E fica naquela coisa, é tudo que a criança quer dar, e quando não dá, a criança esperneia, faz birra. Tem uns que deitam no chão, bate o pé e a mão, né? Faz birra porque não ganhou, o pai não deu, a mãe não deu. Aí o pai, a mãe, para poder se ver livre daquela situação, né? Tá bom, então, toma aqui, meu filho, vai, então.
não é? É um meio de nós queremos a bênção, queremos aquilo que nós, né, desejamos, almejamos, fazendo birra. E nós somos assim no sentido espiritual em relação a Deus, muitas vezes, amados. Quando o Senhor vem e nos corrige com uma palavra meio forte, a gente faz bico, né? Pronto. Estou ofendido. O Senhor me magoou, né? A palavra, imagina, não é essa palavra que eu queria ouvir. Eu ouvi sobre bênção, sobre prosperidade, né? Tanta coisa. Mas a palavra que vem de encontro comigo, me confrontando com meus próprios erros, nós não queremos ouvir. Aí ficamos bicudos, né? Ficamos chateados. Não, gosto, né? Essa palavra, não, isso não é comigo. É com fulano, né? E a gente acaba desviando daquilo, da repreensão que o Senhor Deus Ele quer nos dar, porque Ele nos ama. Aleluia. O pai que é pai corrige, né? A mãe que é mãe corrige. Assim é o nosso Deus. Ele também nos corrige. E quando nós começamos a espernear, irmãos, Ele também nos deixa que nós esperneemos. Pode espernear à vontade, meu filho. Eu não vou te dar. Na hora que você entender, aí sim, a bênção vem sobre a tua vida. Quando você cair em si, aí sim, eu estou pronto para te socorrer. Eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar, mas você não vai receber na hora que você quer, não é? Aí entra até o hino que nós cantamos aqui, o Ministério Louvor cantou. Senhor, olha, meu coração está aberto, faça conforme o Senhor quer, não é? Aí depois nós reclamamos, nós cantamos, nós falamos isso como se fosse uma oração, né? Na oração do Pai Nosso, o Senhor ensina sobre isso, Senhor, né? Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Nós oramos, falando, mas quando é para fazer a vontade de Deus, nós não queremos, né? Nós ficamos tristes, magoados, né? Ficamos lá acuados como um bicho no canto. Não, amados, nós precisamos entender a vontade de Deus. Então Deus cuida? Claro que Deus cuida, né? Ele cuida de cada um de nós. O Senhor se preocupa conosco? Claro que se preocupa. E o verso que me chamou a atenção aqui, nesse salmo, é o verso 4, que diz: que é o homem mortal para que te lembres dele? Quem é o homem para que Deus se lembre dele, né? Se nós olharmos para nós mesmos, amados, muitos vão saber, eu sou fulano de tal, né? Eu tenho uma posição, eu sou isso, eu sou aquilo, e o eu sobressai na vida das pessoas. Mas para Deus, não é? Não é o que eu sou, é o que Deus quer fazer na minha vida. Não é o que eu vou fazer, aquilo que eu posso, sempre o eu na frente, eu posso fazer. Não, eu faço aquilo que Deus me dá condições para fazer, e não que eu faço pelos meus próprios esforços, não é? Então aqui o salmista, ele faz esse questionamento, e me dá a entender, amados, pela leitura aqui, que o salmista ele vai se inspirar em escrever isso. Ele sai lá fora, num dia bonito, né? Uma noite, né? Bonita, com estrelas, a lua, né? Vê o dia, os pássaros cantando, né? A natureza, o sol brilhando, as águas no rio, tudo perfeito. E quando o salmista olha para essa grandeza, né, da natureza, daquilo que Deus criou, ele olha para ele, quando ele diz aqui, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, que é o mortal para que te lembre dele. Não é? Então, na verdade, irmãos, diante da natureza, nós somos insignificantes. Comparando com a grandeza da natureza, aquilo que Deus criou, nós somos insignificantes. Contudo, nós somos privilegiados.
privilegiados. Por que privilegiados? Porque o Senhor Deus nos dotou de inteligência. De tudo que Ele criou, Deus nos dotou de inteligência. Para que nós pudéssemos entender, a sua vontade. Tivéssemos o direito de escolher aquilo que eu quero seguir, o caminho a seguir, fazer as minhas escolhas. Embora, na maioria das vezes, nós fazemos escolhas erradas, não é? Mas é um direito que o Senhor Deus, Ele nos deu, e Ele respeita esse direito que Ele nos deu. Então, irmãos, esse salmo, neste salmo, Davi ele está expressando essa grandeza. Deus como Criador dos céus e da terra. Quando nós olhamos no livro de Gênesis, no capítulo 1, o versículo 1, diz ali que Deus, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Então quem é Deus para nós, irmãos? Deus é aquele que nos ama, que se preocupa conosco, é o Deus que criou todas as coisas, criou os céus e a terra. Quem é Deus? Gênesis ainda no capítulo 1, o versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então quem é Deus? Deus é o que criou o homem, é o Criador do homem. Quem é Deus? É o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós lermos em 2 Coríntios, no capítulo 1, o versículo 3. Então, 2 Coríntios, capítulo 1, o versículo 3, Paulo ele expressa da seguinte maneira: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. Esse é o Deus, irmãos, que nós servimos, que nós precisamos passar a conhecer o Senhor a cada dia. Tem pessoas que dizem: não, mas eu conheço a Deus. Mas só conhecer a Deus, irmãos, como muitas pessoas dizem conhecer, não é o suficiente. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Vamos ler lá o que diz. Tiago 2, capítulo 2, versículo 19. Que diz assim: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Crer que existe Deus? Muita gente crê que Ele existe. Mas está dizendo aqui, olha, tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então, somente crer que existe um Deus, muitas pessoas dizem que creem, mas fazer a vontade dele, obedecer ao Senhor, nem todos. Nem todos se submetem à vontade de Deus. E é interessante que aqui está dizendo que o diabo também crê e estremece diante de Deus. Quantas pessoas, irmãos, se colocam como arrogantes, soberbas, nariz em pé, diz que acredita em Deus, no entanto não se curva diante de Deus, não busca o Senhor como deve ser, as pessoas buscarem, como deve ser adorado e reverenciado. Quantas pessoas se acham autossuficientes, que não dependem de Deus para nada, e quando se fala no poder de Deus, não estão nem aí com o que acontece em relação ao poder de Deus. E a Bíblia diz que o diabo crê e estremece, porque ele sabe quem é Deus, ele sabe que o Senhor já determinou o seu juízo,
Deus já decretou a sua sentença. Ele sabe que lutar contra Deus é perder a batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe disso, e tanto é que ele sabe que ele está tentando de todas as maneiras destruir aquilo que Deus criou. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, irmãos, uma vez salvos, o diabo tenta armar ciladas para nos destruir, para nos tirar da presença do Senhor. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo, e Jesus pisou na cabeça de Satanás, feriu a cabeça dele, para que nós fôssemos vitoriosos em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia! Louvado seja o santo nome de Jesus. E ele estremece, porque ele sabe que Deus é Deus, soberano nos céus da terra. E nós, irmãos, como seres humanos, muitas vezes um homem, aleluia, ele cresce de tal maneira que não reconhece a soberania de Deus, acha que é mais do que o Senhor, aleluia, até que o Senhor faz com que essa pessoa caia por terra e reconheça que só o Senhor é Deus, como fez com Nabucodonosor. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu não tenho o domínio de todas as coisas. Nabucodonosor, você é grande, você é soberano, esse poder que você tem não é seu, foi dado por mim, então nós vamos ver quem é maior. Vai lá comer com os animais agora. Vai. E ele foi. A Bíblia diz que ele estava com os animais. O seu corpo foi molhado com os orvalhos do campo, dos céus. Comia com os animais. Até o dia que ele reconheceu que só o Senhor é Deus. Aleluia. É assim, irmãos. É assim que acontece. Então, e a gente fica tão preocupado com tantas coisas, né? E preocupando, o questionamento em relação a Deus, será que Ele cuida? Será que Ele não cuida? Saiba que Deus, Ele cuida de nós, Deus está conosco, aleluia. Ele nos salvou, irmãos, porque Ele nos ama, Ele quer cuidar de cada um de nós, que nós possamos permitir isso, esse cuidado de Deus. E às vezes a gente fecha o coração. A gente não abre o coração para que Deus realmente cuide de nós, né? Que Ele tenha esse cuidado de nós. E aqui, irmãos, o salmista, eles, né, na expressão que ele usa aqui, no primeiro versículo, quando ele diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. É um nome pessoal de Deus em associação a um título que ele está usando aqui, que significa mestre soberano. Tu és soberano, Tu és o meu mestre, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele continua dizendo, fala sobre as crianças, da boca das crianças, dos que mamam, Tu suscitaste força por causa dos teus adversários para fazer escalar o inimigo e vingativo. E aqui, irmãos, nós observamos que na Bíblia grega, na Septuaginta, diz ali, irmãos, que em grego, da qual Jesus tirou esta citação, considera que a palavra hebraica para força possa ser melhor traduzida por louvor. Foi que Jesus usou essa expressão, que da boca das crianças sai o perfeito louvor. E quando nós nos reunimos, amados, para adorar a Deus, nós precisamos nos tornar como criança. O Senhor fala sobre isso, que se eu não me tornar como uma criança, não vou conseguir ver o reino de Deus, porque a criança, ela não vai ter malícia, e nós, irmãos, precisamos, sabe, nos esvaziar de
cada um de nós. E aqui, irmãos, nós vemos esse cuidado dele para conosco. Quando nós observamos em João, capítulo 3, verso 16, um texto óbvio da Bíblia, né? Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Vamos usar outra palavra? Deus amou o mundo. Sabe que tem outra palavra para expressar a grandeza, o amor de Deus? Deus amou o mundo de tal maneira. Tem. Nosso vocabulário, nós vamos encontrando uma palavra para, sabe, dar a dimensão desse amor de Deus, dessa grandeza do amor de Deus. E sabe por que Ele nos ama? Cantamos aqui, né? Me ama, não é isso? Que Ele nos ama? Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Aleluia. Sabe por que Ele nos ama? Porque nós somos especiais. Aleluia. Nós somos especiais. Sabe disso? Glória. Sabe qual é a diferença, irmãos? E a gente, embora existam várias teorias aí, né? Falando sobre a natureza do homem, e o texto que fala sobre isso, contudo foi feito pouco menor, o fizeste um pouco menor que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Mas sabe, irmãos, que nós não, a diferença nossa para com aquilo que as pessoas dizem, os cientistas dizem em relação à evolução, não é? Essa diferença é porque nós somos criados, como nós vemos aqui, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos especiais por isso, porque nós temos sentimentos. Como foi lido, né? Acho que foi nessa manhã na escola dominical, né? Que Paulo falando lá em Filipenses, no capítulo 2, né? Que foi falado aqui nesta manhã, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. O macaco não tem sentimento. O verme lá não tem sentimento. Não é? O átomo não tem sentimento. Dessa evolução que os cientistas dizem. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós somos especiais para o Senhor. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos, né, essa preocupação de Deus para conosco. Ele cuida de nós? Cuida. Em todas as circunstâncias, Ele cuida. E vamos ver aqui, irmãos, rapidamente com os irmãos, né, esse cuidado de Deus. Primeiro, precisamos entender, até porque Paulo fala isso no capítulo 5 de Romanos, no capítulo 7 e versículo 8. Romanos, capítulo 5, verso 7, verso 8. Mais especificamente, no versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor. Não pode ler, por favor? Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova. Aleluia. Olha só, irmãos. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Na primeira carta de João, no capítulo 4, o versículo 10. Nisto está a caridade,
não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então, o amor de Deus, Ele nos ama, não é? Então, esse provar, irmãos, prova significa aquilo que atesta a veracidade ou a autenticidade de algo. Deus provou, né? Não só, né, para o cumprimento da sua palavra, Ele enviou o seu Filho. Seu Filho foi a prova fiel do seu amor para conosco, não é? Em que Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Prova significa ato que atesta uma intenção ou sentimento. Então, o sentimento de Deus para conosco foi manifestado, foi provado através da morte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso, irmãos, me fez refletir. Que prova que eu estou dando ao Senhor de amor? Quando nós pensamos nisso, amados, né, olhando até para vidas, né, de casal, quando você está namorando, não fica noivo, você me ama, né? Um fala para o outro, né? Casalzinho namorado. Meu bem, você me ama? Claro, querida, eu te amo, imagina. Então prova, né? Aí você prova, né? Dá um presente, compra lá um anel, dá um anel, não é isso? Aí prova, olha, meu bem, não tenho dinheiro, né? Como não tenho ouro, não tenho prata, né? Mas eu tenho um beijinho, eu te dou um beijo. Então prova do meu amor para com você. As pessoas pedem uma prova, não pedem? O professor na escola, ele pede a prova do teu conhecimento. Ele quer testar se você realmente vai provar para ele aquilo que você aprendeu. Então aplica-se uma prova. Aí você vai devolver aquilo. E o Senhor, Ele quer, irmãos, este mesmo sentimento. Por isso que Paulo diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então devo provar também para o Senhor esse amor. E o Senhor, irmãos, Ele tem essa preocupação de cuidar de nós, que Ele cuida de nós em três esferas da nossa vida. Na parte física, o Senhor cuida. Vamos ler? Salmo 103, versículo 3. Se alguém achou, pode ler, por favor. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Então ele está preocupado com a parte física. Ele perdoa os seus pecados, parte espiritual, e sara todas as tuas enfermidades. E se ele não sarar? E se ele não curar? Será que Deus não me ama? Só porque eu não fui curado da minha enfermidade? O que os irmãos acham? Ele ama? Ama, né? Então por que ele não curou? Foi? Prova. Porque, irmãos, o amor de Deus para conosco não está condicionado. O maior bem que nós recebemos não está condicionado naquilo que nós possuímos, nos bens materiais. Não está condicionado, irmãos, na minha condição financeira. Não. O Senhor está se preocupando, irmãos, com a nossa alma, com a nossa salvação. As coisas são secundárias. O mais importante é a nossa alma, é a nossa vida para o Senhor. Mas se estivermos enfermos, o Senhor cuida? Claro que cuida. Salmo 41, versículo 3.
assim: o Senhor o sustentará no leito da enfermidade. O Senhor podia curar? Não podia? Não. Mas o Senhor vai sustentar no leito da enfermidade quando vier a enfermidade. Então, se tiver que ficar doente, vai ficar doente, meu irmão. Se o Senhor quiser curar, amém. Se não quiser, amém, do mesmo jeito. Mas Ele vai sustentar no leito da enfermidade. E olha só a continuação: tu renovas a sua cama na doença. Então o Senhor cuida de nós da enfermidade e vai lá afofar o nosso colchão, o nosso travesseiro, na hora da doença. Mas é Ele que está cuidando, não é? E Ele cuida, e cuida muito bem. Então a nossa vida, nós não cantamos aqui. Olha, irmãos, não sei se os irmãos perceberem que na verdade a palavra hoje ela está atrelada àquilo que foi cantado pelo ministério de louvor aqui, né? Se eu digo que estou disposto a servir o Senhor, estou disposto a tudo, a sofrer tudo, nem que foi enfermidade. O apóstolo São Paulo, ele estava enfermo, né? Estava passando por umas dificuldades e um espinho na carne. Alguns afirmam que alguns estudiosos falam que ele tinha uma enfermidade, parecia uma enfermidade nos olhos, e era uma enfermidade que, né, apresentava secreção, pus, e aquilo era assim, meio repugnante, ele chegar perto das pessoas, e ele ficava incomodado com aquilo. Ele disse que orou pedindo para que o Senhor tirasse aquilo dele, e o Senhor disse o que é para Paulo? Paulo, pode ficar tranquilo, eu vou curar a sua enfermidade. E curou, não foi? Não, Paulo, não se preocupe com esse espinho na carne, Paulo. A minha graça te basta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus trabalha de uma forma que nós não entendemos mesmo, não é? O trabalhar de Deus, o agir de Deus, por quê? Porque Ele nos ama. Ele tem um jeito de cuidar de cada um de nós. Nós somos diferentes um do outro, e Ele cuida de nós conforme cada um de nós. Ele tem um modo de cuidar, um modo de agir. Louvado seja o nome do Senhor. Isso que é maravilhoso do Senhor, não é? Ele saber lidar, interessante, com a diversidade de cada um, né? Isso não é aqui da igreja, isso é de toda a humanidade, amados. Olha a soberania de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus. Mas Ele cuida de nós, promovendo bem-estar físico, mesmo no leito. É por isso que você vai visitar alguns enfermos, alguns irmãos enfermos, aqueles que estão firmes no Senhor, né? O Salmo 41, acho que na continuação fala mais ou menos a respeito, né? A pessoa que está firme. Quando você vai visitar, você sai consolado, você sai confortado. Por quê? É o Senhor cuidando dele no leito de enfermidade. Então Deus tem a sua maneira de agir, não é? Uma outra coisa, irmãos, Deus cuida também do nosso psicológico. Nós ficamos meio, às vezes, perturbados, né, com algumas coisas, com alguns problemas, e isso nos traz angústia, nos tira a paz. Nós não ficamos tranquilos, né? Aí, Isaías, no capítulo 26, o versículo 3... Olha só, Isaías 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Aleluia. Porque ele confia em ti. Aleluia. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então Ele cuida do nosso psicológico. Fique em paz. No Salmo 46 tem aquela expressão, né, no salmista dizendo: aquietai-vos. Fique em paz. Não fique perturbado aí psicologicamente, abalado psicologicamente. Fique em paz. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E Deus cuida de nós.
Aleluia! E a última, irmãos, a parte ele cuida do nosso bem-estar emocional, que é o Salmo 46 que nós citamos aqui. Vamos lá para o verso 2 ao verso 4. Salmo 46, do verso 2 ao verso 4. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Glória a Deus. Aleluia. E o verso 5: Deus está no meio dela. Aleluia. Aleluia. Não será abalada. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embrandeceram, ou seja, se enfureceram, ficaram bravos, ficaram ferozes. Os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E o salmista diz: vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aí vem o verso 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. E o Deus Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus, irmãos? Ele cuida de nós, Ele nos ama, Ele se preocupa comigo, Ele se preocupa com você, Ele está preocupado com a tua vida, com o teu andar, aleluia, com cada passo que você dá. Ele está preocupado com você, Ele cuida de você, Ele coloca os anjos ao teu redor para te proteger. Somos anjos? Não, o Espírito Santo está conosco, habita em nós, faz morada em nós. Somos o templo do Espírito Santo, que faz com que nós não caiamos da presença ou saiamos da presença do Senhor. Aleluia! É o Espírito Santo que dirige nossos passos quando estamos caminhando. O Espírito Santo diz para mim, para você, meu filho: não é por aí que você deve andar. Aleluia! Porque Deus me ama. O Espírito Santo fala no meu coração: não é esse caminho que você deve andar, não é isso que você deve falar. A tua boca não é mais para falar coisas que não agradam a Deus. A tua boca é para abrir em louvor e glória ao nome do Senhor. Meu filho, olha onde você está colocando teus pés. Não é aí que você deve andar. Ande por outro caminho. Aleluia! Este é o caminho que é a palavra. Este é o caminho. Andai nele, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. É o Espírito Santo falando aos nossos corações. Sabe por quê? Porque Deus, Ele me ama. Deus, Ele te ama. Deus ama todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe por que Ele faz isso? Porque Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Ainda que nós façamos birra, ainda que nós choremos e queremos aquilo que nós realmente queremos, aleluia, somente para a satisfação da nossa vida, do nosso ego, aleluia, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos ama mesmo assim, e nos diz: meu filho, não é isso que eu quero te dar. Eu tenho coisa maior para a tua vida, eu tenho bênção maior para ti, aleluia. Espera no Senhor, confia nele, e Ele vai fazer aquilo que você está pedindo, Ele vai te dar aquilo que você está buscando. Mas espera no Senhor, espera no Senhor, aleluia. Ele cuida de nós. Glória a O Espírito Deus. Santo que habita nas nossas vidas, que habita no meu coração, que habita no teu coração, aleluia, Ele está dirigindo os nossos passos. Glória a Deus. Amém. E a Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça.
Quem tem ouvidos? Aleluia. Quem tem ouvidos? Ouça. Aleluia. Quem tem ouvidos? Ouça. Ouça o que o pastor está falando. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. E o Espírito nesta noite está falando para mim, falando para você: Deus te ama, meu filho. Ele cuida de você. Aleluia. Descanse, fique tranquilo. Ele cuida de você. Então somente, aleluia, ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Se ele fala para você, não é esse o caminho, não entre naquele caminho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele está falando, não entre por este caminho. Não sei se tem alguém aqui que está querendo entrar no caminho diverso, mas o Espírito Santo de Deus está dizendo para você nesta noite: não entre neste caminho. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Não entre. O Espírito Santo de Deus, ele fala aos nossos corações: não entre. Eu não sei aquilo que você está maquinando no teu coração, eu não sei aquilo que está passando no teu interior, mas a palavra é esta: não entre por esse caminho. Eu não sei o caminho que você está querendo entrar, eu não sei aquilo que você quer fazer, mas não entre por esse caminho. Deixe o Espírito Santo de Deus te dirigir. Aleluia. Deixe o Espírito Santo de Deus guiar os teus passos. Glória a Deus. Ele tem coisas muito melhores para você. Aleluia. Louvado seja Deus. Curva a tua cabeça, não. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante de Ti para meditarmos na Tua palavra, Senhor, e pensarmos diante da grandeza de tudo aquilo que o Senhor criou. O que é o homem para que te lembre deles? O que somos nós para que o Senhor lembre de nós? Mas a Tua palavra nos diz, Senhor, que nós somos, aleluia, criados pelo Senhor. O Senhor nos formou do pó da terra, a sua imagem e semelhança nos criou. Aleluia. Ó Senhor, diante da grandeza do universo que somos nós, Senhor, somos tão importantes para Ti, que o Senhor soprou nas nossas narinas o fôlego de vida. Aleluia. Senhor, que somos nós diante deste mundo tão grande, Senhor? Não digo a humanidade, Senhor, que está em pecado, mas diante daquilo que o Senhor criou. Aleluia. Que a Tua palavra diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das Tuas mãos. Ó Deus, que somos, Senhor, nós alegramos, aleluia, que o Senhor nos deu a inteligência, e o Senhor nos diz na Tua palavra que nos deu, Senhor, o poder para dominar sobre aquilo que o Senhor criou. Ó Pai, nesta noite estamos aqui, Senhor, não só reconhecendo aquilo que o Senhor fez, a maneira como o Senhor nos criou, mas acima de tudo, Senhor, que éramos nós, aleluia, diante desta grandeza que é o Senhor, diante desse poder tremendo que há em Ti, Senhor, onde nós estávamos, onde nós nos encontrávamos, que éramos nós, Senhor, aleluia. Estávamos sendo jogados de um lado para o outro. Estávamos, ó Deus, aleluia, sendo vendidos por qualquer preço, Senhor, por coisas passageiras deste mundo.
nos levando a cada vez mais para o inferno, para o abismo. Senhor, que éramos nós? Aleluia. Nós estávamos mortos, Senhor. Mortos em ofensas e pecados. Quantos de nós estávamos cheirando mal, Senhor, pelo pecado que cometíamos? E agora, Senhor, aleluia, em saber que o Senhor nos salvou, que o Senhor nos fez reis e sacerdotes, Aleluia. aleluia, Oh, glória. para estar na Tua presença, Aleluia. para poder Te adorar. Oh, privilégio, Senhor, aleluia, de termos sido alcançados por esse amor, de termos sido alcançados, Senhor, pelo sacrifício do Teu Filho amado Jesus Cristo. Esse sacrifício que foi realizado por toda a humanidade, Senhor. Senhor, eu Te louvo porque eu tive a oportunidade, Senhor, de olhar para a cruz, de olhar para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Aleluia. e receber na minha vida, receber uma nova vida, de ser transformado. Aleluia. Aleluia. Assim como o Senhor fez com Lázaro, estávamos nós. Mas quando ouvimos a Tua voz, aleluia, dizendo para nós: vinde, vinde, aleluia, filho, dá-me o teu coração. Aleluia. E nós abrimos o nosso coração para o Senhor Graças a Deus. e recebemos vida, Oh, aleluia. e vida com abundância. Graças a Deus. Aleluia. Oh, glória. Senhor, não somente essa vida que o Senhor nos deste, aleluia, mas a certeza que hoje temos da salvação de nossas almas. Ó Deus, e o desejo de permanecer firme, fiel, constante na Tua presença para chegar nas mansões celestiais, ó Pai. Agora, Senhor, que o Senhor nos transportou das trevas para a Sua maravilhosa luz e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Não somos um qualquer, Senhor. Aleluia. Glória a Glória Ti. a Deus. Antes não éramos nada, Oh, Deus. Aleluia. mas hoje, Senhor, nós somos filhos. Somos herdeiros, aleluia, das mansões celestiais. Aleluia. Glória a Ti. Somos herdeiros das promessas que o Senhor tem feito, Senhor, à Tua igreja. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Ó Senhor, e queremos tomar posse, Senhor, daquilo que o Senhor tem preparado para nós. O Senhor disse que iria preparar. Amém. Ó Deus, desejamos, Senhor, desejamos ir lá. Desejamos, Senhor, chegar nos céus. Desejamos sair desta vida, Senhor, e estar para sempre com o Senhor. Aleluia. Mas enquanto estivermos aqui, Senhor, que as pessoas possam ver em nós algo diferente. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ver que nós não somos qualquer pessoa, mas nós somos filhos do Rei. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Que eles possam olhar em nós, Senhor, e ver uma outra identidade. Não a nossa identidade, Senhor, humana, mas possa ver em nós a identidade dos céus. Porque a Tua Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus. Somos embaixadores de Cristo. Aleluia. E estamos aqui representando os céus nessa terra. Senhor, nós somos importantes, porque o Senhor nos fez importante. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ah, Senhor, se nós somos algo, é porque o Senhor nos amou. Aleluia.
venhamos a ter o conhecimento a cada dia da verdade, Senhor. Querido Deus, nos ajude, Senhor, e nos dê, Senhor, da tua graça, para demonstrar, Senhor, o amor que temos para com o Senhor. Nos ajude, Senhor, a cada dia de nossas vidas, ó Pai. Aleluia. Declaramos, Senhor, que nós dependemos inteiramente do Senhor. Se nós somos alguma coisa, Senhor, não é pelo nosso mérito, não é pelo nosso conhecimento. Se hoje somos o que somos, aleluia, é porque o teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Oh, aleluia! Louvado seja o teu nome, meu Pai. Aleluia. Louvado seja